Olá pessoal, bem-vindos a mais um Com Fé Podcast. Você está conosco hoje aqui, meu nome é Antônio Júnior, eu vim bater um papo hoje aqui e está comigo o Abner Ramos e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que você viu aí, como ter um relacionamento com Deus sem a religiosidade. Seja muito bem-vindo, Abner Ramos. Obrigado. Você está no Com Fé Podcast. Fique à vontade, está em casa, viu? Pode ficar comigo. Aqui a gente está em casa e vamos bater esse papo aí. Pessoal, só lembrando que quem comenta no Com Fé Podcast está concorrendo a um par de ingressos para o Cine 3 Ferrebote Plaza. Já pensou nisso? Uau. Se você ganha, você já passa ali no cinema, assiste um filminho, tá de boa. Você vai comentar. Quem comenta tá concorrendo. Boa. Vou dar até uma dica para a pessoa que comenta. O que acontece? Às vezes a pessoa comenta e tal, e ganha, e depois manda mensagem no meu Facebook. Como é que eu faço e tal? Manda no Com Fé Podcast, porque eu não acesso. Aí a pessoa fica mó tempão lá, uma semana, 15 dias. Meu convite. Uhum. Eu não uso muito aquele... Como que chama a mensagem do Facebook lá? Messenger. Isso, o Messenger ali, né? E eu não uso aquilo. Aí quando eu abro, por não sei Dias motivo, depois. aí tem lá um monte de mensagem. Então você entra no @confépodcast no Instagram e você coloca o seu nome lá e fala assim, foi eu que ganhei e tal. E aí você vai receber os códigos e a forma que você vai estar inserindo os códigos no aplicativo do Cine 3 Ferrebote Plaza e você vai lá e dá uma carteirada assim, só mostra o celular. Olha que coisa boa. Uhum. E dependendo, você fala só o CPF, né, Cauã? Depois que colocar no aplicativo, fala o número do CPF lá, passa na frente de todo mundo, né? Não precisa ficar esperando na fila. É top VIP. demais, é VIP total, cara. É só chegar lá, eu assisti o Com Fé Podcast, comentei e foi uma benção. Mas vamos lá, cara, eu particularmente tô muito feliz por esse tema de hoje, por esse assunto de hoje, né? Embora eu sei que assuste algumas pessoas que acham impossível, Uhum. mas vamos falar hoje, né? E essa questão da religião, muitas pessoas elas atribuem ao significado da palavra. Religar, né? Religar. Aí fala assim, tá vendo, né? Aí o camarada vai falar assim, não, mas Jesus que nos liga e começa a dar um nó na cabeça e vai explicar isso pra gente. O Heleno Lemos aqui, ele já tá mandando boa noite pra mim, pra você, Boa mandando noite. a paz, né? Isso aí o pessoal já começa a mandar mensagem. Quem manda mensagem ao Heleno é o primeiro ali, é capaz dele ganhar, hein? Uhum. Quem manda mensagem, ele tá concorrendo. Vamos lá. Eu quero que você fale pra gente. Hoje eu percebo que você enfatiza no seu dia a dia um pouco dessa questão aí de ter esse relacionamento, né? É lógico que você não vai entregar o ouro todo de uma vez. Mas vamos lá. Tem como a pessoa, o cristão, o evangélico, o servo de Deus, o crente, como a pessoa queira se nomear, né? Cada um fala que é uma coisa e tal. Uhum. Tem como a pessoa seguir a Deus e realmente ter um relacionamento sem nenhum tipo de religião ou religiosidade, vamos colocar assim? Tem. Esse, na verdade, é o caminho natural, né? O meu foco no Instagram e nas redes sociais é literalmente ensinar isso. Como ter um relacionamento com Deus sem religiosidade. E uma coisa que eu percebo. E uma frase de um cara que ele fala, que eu gosto, sobre riqueza. Ele fala: pobreza é resistência. Se você tirar a resistência, você vai ser próspero. Porque tudo nasceu para prosperar, certo? Eu acredito que todo filho de Deus nasceu para ter intimidade. A única coisa que impede o ser humano de ter intimidade com Deus é a religiosidade. E o que é religiosidade? São as fórmulas, os padrões que a gente aprendeu sobre como Deus gosta que façamos a coisa. Toda religião, não só a cristã e evangélica, toda religião tem como base fazer coisas para uma divindade, para que essa divindade dê o favor dela sobre mim ou desvie a ira de mim. Então, é a base de toda religião. Então, eu faço minhas coisinhas e a divindade, ela vai tirar a ira de mim ou vai liberar a bênção sobre mim. Então, religiosidade é tentar fazer coisas para ser aprovado por Deus, ou para ser abençoado por Deus, ou para ser aceito por Deus. Portanto, como você já falou da palavra, né? Quem nos religou, quem nos conectou, quem nos deu paz, quem nos fez aceito por Deus foi Cristo. E não tem nada que façamos, como o próprio Isaías fala, né? Tudo que façamos é trapo de imundícia. Então não tem nada que possamos fazer para com que Deus nos ame mais.
ou para com que Deus nos aprove mais, ou para com que Deus nos abençoe mais. Então, religiosidade, ela sempre foca naquilo que é externo. Porém, eu já tive experiências, por exemplo, eu conto uma experiência com um menino, ele mandou uma mensagem pra mim: Abner, tô com um problema no casamento. E esse problema no casamento dele era o seguinte: ele tinha um vício de, acho que cigarro, álcool, não lembro especificamente, mas ele conversa comigo e ele fala: cara, minha esposa tá querendo me largar, o que que eu faço? E ele já tinha, através de um evento que a gente fez ao vivo, ele tinha aceitado a Jesus. Só que ele nunca tinha participado do contexto igreja, contexto sistema. Só que ele me tinha como referência. Aí depois de um ano ele veio conversar isso comigo e ele falou: cara, o que eu faço para me libertar do vício? Eu preciso ir para a igreja? Eu preciso me batizar? O que eu preciso fazer? Aí eu falei para ele: você crê que está consumado? Você crê que Jesus tem todo o poder? Creio. Então você não precisa fazer nada. Você só precisa crer que ele já destruiu o poder do pecado e do vício na cruz. Uma semana depois eu encontrei com esse menino na barbearia e ele falou assim: cara, depois que você falou aquilo eu criei e nunca mais tive problema com nenhum vício. E eu sempre pergunto, quando eu conto essa história, eu sempre pergunto para os meus alunos, para os seguidores: por que você acha que foi tão fácil para ele, em uma semana, ser livre de tudo? Porque ele nunca participou do contexto religioso. Nunca tinham colocado na cabeça dele que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro para ser aprovado por Deus. Então ele falou: mãe, é só crer? Eu falei: sim, é só crer que Jesus fez. Aí ele, por não ter religiosidade, todo aquele sistema que ele aprendeu desde criança, foi mais fácil para ele. Ele acessou diretamente. Entendi. E na questão, por exemplo, dos princípios bíblicos, do Novo Testamento em si, não que de religiosidade, mas, por exemplo, contra o pecado, o que o próprio Cristo fez, como dele dá, por exemplo, a transformação. É lógico que as pessoas distorcem. Eu costumo falar que as pessoas não conseguem liberar perdão. O ser humano, ele tem uma dificuldade de liberar perdão, né? Jesus, ele pegou uma mulher ali que foi pega num ato de adultério, falou: cadê os teus acusadores? Ah, não tá aí? Também não te condeno, vai, não peques mais. Hoje, na atualidade, uma pessoa não consegue fazer só isso, né? Uhum. Você pecou? Peraí, senta aí que você vai ouvir um sermão de 2 horas explicando contra o pecado. Vai ficar no banco. Mas, meu Deus do céu, será que ainda existe isso, cara? Existe. Né? Bem pior, coisas piores. Expulsa, pune a pessoa, em vez de aproximar ela de Deus, a pessoa que precisa de Deus, a pune afastando. Sim. Misericórdia. Ó, o pastor Itiberê, ele tá falando assim, ó: boa noite, Bispo e Abner. Tema importantíssimo, principalmente no dia de hoje, quando somos amortecidos com tantas distrações, né? Ele tá falando isso aí. O tema é importante, distrações, eu não entendi direito. O pessoal tá falando que tá ligadinho aqui. Então a gente já começou a entrar num assunto aqui que fica um pouco polêmico para dentro do contexto igreja, né? Certo. Então a pessoa que tá ali fora, se você crê, é suficiente. Mas a pessoa fala assim: então eu preciso procurar uma igreja, servir a Deus de alguma forma, ou não? Basta eu crer que eu já sou salvo, basta eu crer que eu vou para o céu, um exemplo. Eu não preciso congregar, a Bíblia fala que a gente tem que congregar, e alguns textos vai apontar para a gente servir a Deus, estar em comunhão. Isso precisa, ou também seu ponto de vista, não precisa nada disso? Meu ponto de vista, para ser salvo, não. Não é para ser salvo, eu digo para um relacionamento. Tá, então vamos lá. Crer é que a maioria, quando eu falo isso, sempre vem uma pergunta assim: mas Abner, tudo é só crer? Por exemplo, para ser curado de enfermidade é só crer. Só que as pessoas, o problema nosso é que nós não entendemos, o brasileiro, o que significa crer, né? Crer para nós é tipo: eu acredito que eu vou acordar amanhã. O crer nosso, na verdade, é a esperança. Eu tenho esperança que eu vou acordar amanhã. Então eu creio que a pessoa, que Deus cura o câncer? Creio. Você já orou por um canceroso? Não, então você não crê. Porque crer tem a ver com comportamento. Sim. Crer sempre vai gerar ação. Então você vê um canceroso na sua frente. Você quer que Deus cure o câncer? Creio. Quando você vê o doente, ou quando você fica doente, a primeira coisa que você faz, você toma remédio ou você ora? Eu tomo remédio, então você não crê. É simples assim. Abner, é só crer para ser salvo? Sim. Para ser salvo, sim. Abner, o que eu preciso para que é necessário para mim a comunhão? Para mim, comunhão, ela serve para eu
sentir e ter experiências com Deus através do outro. Pra mim. Por exemplo, o que é uma igreja na minha visão? Igreja é um grupo de pessoas que se relacionam intimamente em amor com Cristo no centro. O que pra mim isso é muito difícil encontrar dentro de um prédio. Então, na maioria dos prédios, infelizmente, eles até começam com essa intenção, mas acabam se perdendo no sistema. Cultos, não tá entrando dinheiro, então precisa fazer projetos, fazer eventos. Então eles vão se perdendo do sistema. Então, é possível ser igreja dentro de um prédio? Eu acredito que é possível. Eu mesmo participo de uma comunidade. Eu sou filho de pastor. De um pastor que tem um prédio. Só que eu acho que 98% dos prédios não conseguem fazer isso. Porque igreja é ser. Então, quando eu consigo olhar pra você, te conheci hoje, mas eu consigo olhar pra você como meu irmão, então eu tô sendo igreja. Agora, se eu sento com você dentro de um lugar, vai um lugar de 200 pessoas, todo mundo senta um do lado do outro. Vamos ouvir a palavra da semana pra ter um ânimo pra passar a semana. Eu não conheço você, você não me conhece. Isso pode ser um show, uma palestra, mas não é igreja. É um corpo estranho ali. É uma palestra. Eu vou lá ter um ânimo. Vou ouvir um palestrante motivacional que usa a Bíblia. Mais ou menos isso. Agora, ser igreja eu choro que você chora. Eu fico alegre quando você fica alegre. Eu sei o que você tá passando. Eu te amo como se você fosse o meu irmão. Isso é ser igreja. Então, é necessário ter comunhão para ter um relacionamento completo com Deus? Sim. Porém, o que é mais difícil, eu acho que hoje, é achar um lugar onde você viva dessa forma. Por isso que eu falo, a primeira coisa que a pessoa que aceita Jesus sabe qual é pra mim? Não é ir a uma igreja. Porque depende do prédio que você entrar, eles vão colocar um monte de religiosidade na sua cabeça que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Pra mim, a primeira coisa é a pessoa pedir assim, ó, Espírito Santo. Se é alguém que aceitou Jesus, Espírito Santo, eu aceitei Jesus hoje e falaram lá que o Senhor moraria dentro de mim. Guia-me em toda a verdade. Até o prédio, até as pessoas que essa pessoa vai se conectar logo em primeira instância, precisa ser as pessoas certas, direcionadas pelo Espírito Santo. Eu entendi o que você está falando. Aí só que entra uma questão da seguinte forma. Por exemplo, às vezes a pessoa ela é alcançada Sim. por uma pregação, por um louvor, por um grupo de evangelização. Sim. Que fazem parte de uma igreja e que vão levar essa pessoa a um discipulado, que vão falar ali. Não estou falando de religiosidade, estou falando assim da Bíblia, ensinar a Bíblia, o que Deus falou, o que Jesus falou pra gente, explicar o passado, o Antigo Testamento, para a pessoa ter uma boa interpretação. Sim. Porque eu acredito que tem muita gente também que fala assim, eu tenho Deus do meu jeito. Uhum. E às vezes a pessoa não tem Deus porque a Bíblia vai falar que o que ela faz, Deus abomina. Né? Mas como você falou no começo, não é um ato que a gente faz que vai salvar. Não vai dar a salvação, né? A salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas se a pessoa ela vive buscando sempre o pecado, ela pode falar que tem Deus, que quer Deus e que ela tem Deus no coração dela, mas tudo que ela faz afasta ela de Deus. Por exemplo, dentro do seu contexto, a pessoa pode ter um bom relacionamento com Deus se ela vai contra os princípios bíblicos, né? Os mandamentos. Ninguém é obrigado a cumprir os mandamentos porque ninguém conseguiu, vai lá. Mas tá lá, ama a Deus e honra o pai e a mãe. O cara não honra o pai nem ama a Deus. Mas como é que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não... Uhum, tipo assim, tá só na minha cabeça o meu relacionamento. Não tô falando que a gente tem que provar nada pra ninguém, tá? Não é isso que eu tô falando. Assim, não é questão de um método, mas tem um padrão bíblico para a pessoa ter esse relacionamento com Deus? Então, eu não acredito que exista algumas ações que façam com que eu tenha um relacionamento com Deus. Eu acredito que o relacionamento com Deus gera essas ações. Sim, eu entendi, mas... Mas então, por exemplo, uma pessoa, o grande problema que eu vejo da diferença de evangelho para religiosidade é os líderes que essa pessoa aprende, eles começam a ensinar mandamentos sem relacionamento. Então, tipo assim, você tem que pra causar temor, né? Isso. Fique com medo, porque senão você vai pro inferno. A diferença do evangelho é que quem gera isso em nós beber uma aguinha, vai é o Espírito.
eu não tenho capacidade de honrar meu pai verdadeiramente de forma humana. Eu não tenho capacidade de não pecar, de não me masturbar, de não prostituir, de forma humana. Lá no Velho Testamento eles tentaram fazer isso. Eles tentaram cumprir a lei sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não é isso? Isso. Então, assim, o que acontece? A religiosidade, ela nos ensina a desprezar o Espírito Santo. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz parte, eu não sei quem tá me ouvindo aí, mas eu fiz parte de igrejas com mover celular. Células e tal, todo padrão. O que eu mais ouvia nessa época, sabe o que era? Eu Não vou faço fazer ideia. tal coisa porque meu líder falou. Eu vou fazer tal coisa porque meu líder falou. Eu vou, sei lá, procurar um emprego porque meu líder falou. Vou fazer tal coisa porque meu líder falou. Tudo que eles falavam era porque o líder, ou porque o pastor, ou porque o profeta. O que é mais difícil ver as pessoas falando é: eu vou fazer tal coisa porque o Espírito Santo falou. E pra mim, isso é desprezar o Espírito Santo. O Espírito Santo tá dentro de você, ele tem toda a sabedoria do mundo. E ele, com essa sabedoria, ele vai gerar em você uma transformação de caráter. E não é mais, eu não vou pecar porque é errado. Eu não vou pecar porque eu não quero. Isso pra mim é evangelho. O evangelho tem o poder. Essa transformação vem de dentro, né? Vem de dentro. Então, assim, eu fui preso ao pecado 15 anos. Pecado sexual. 15 anos. Toda vez que eu ia a um líder, sabe o que ele falava pra mim? Você tem que jejuar mais. Você tem que orar mais. Você tem que tomar banho gelado. Ou, quando casar, resolve. Eu fiz jejum já de 40 dias sem comer nada. Sem nada. A sequência de jejum que eu já fiz, de 7 dias, 21 dias, todos. O maior, 40 dias. Resolveu? Não. Como assim, Abi? Por que não resolveu? Porque a religiosidade, ela ensina que a força tá no jejum. A força tá na oração. Mas o meu jejum e a minha oração não tem o poder de vencer o pecado. Quem venceu o pecado foi Jesus. Na cruz. E a minha oração e o meu jejum tem que ser uma forma de me render para o que o Espírito Santo vai fazer dentro de mim. E aí é o Espírito Santo que tem a capacidade de transformar o meu caráter para que eu faça boas obras. E nada de discipulado. Nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de mentoria. Eu acredito no discipulado. Porque você estava citando aqui uma questão, por exemplo, da visão celular, né? Eu desconheço a visão celular dessa forma, mas eu sei que já aconteceu muitas coisas, existe muita coisa abusiva, bastante. E não só na visão celular, em vários tipos de segmentos. Né? O sistema é complicado. Só que também existe a outro lado, né? Que um paga, às vezes, pelo erro de todos. Aí, por exemplo, aquela pessoa que vai fazer a mentoria ou o discipulado, que às vezes a pessoa muda o nome, mas o produto é o mesmo. Né? Acompanhamento, isso, tá, consolidação. Tá ali mostrando, por exemplo, você tá trazendo hoje uma instrução na palavra sobre o evangelho verdadeiro. Sim. Né? Sem a religiosidade. Sim. Por exemplo, se não houvesse a necessidade de uma manifestação de alguém para fazer esse discipulado, essa mentoria ou essa palestra, todo mundo fosse aprender naturalmente, assim, a gente já seguia a nossa vida e Deus é por cada um, quem Deus escolher vai achar o caminho certo, porque tem muita gente que ensina errado, infelizmente, né? Sim. Quando a Bíblia diz que o povo é destruído por falta de conhecimento, às vezes a pessoa pensa que é do povo, às vezes é o líder que tá levando todo mundo para destruição, né? Não tem conhecimento bíblico. Mas aí fica aquela pergunta: se a pessoa ela vai achar o caminho, se a pessoa ela vai descobrir, que Deus vai tocar e tal. Aí Jesus pega os discípulos e manda eles pregar as boas novas de salvação. Foi Jesus que mandou ir por todo mundo, pregar o evangelho. O evangelho ali é boas novas, né, de salvação. A toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então não precisaria disso, ou sim, é uma visão distorcida, porque às vezes a pessoa mistura. Já que isso não é necessário, aquilo também não é. Sim. Porque Jesus falou assim: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não acredito também que o prédio é a igreja. A igreja é a comunhão das pessoas que servem a Cristo, né? Sim, que adoram a Cristo, que entregam a vida para Cristo. Então, algumas pessoas elas vão, já que não precisa disso, então o que eu estou fazendo na igreja? E
eu vou fazer tudo que eu quero. É lógico que a pessoa vai fazer tudo que quer. Uhum. E, por exemplo, eu falando do ponto de vista do pastor, eu costumo falar que às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu queria pedir sua opinião. Fulana gosta de mim, ou eu gosto da fulana e tal, o que que a gente vê? Eu tô querendo casar e tal. Aí se o pastor falar assim, não casa, eles casam do mesmo jeito. Uhum. Sim. Né? É lógico que tem algum caso extremista que a Sim. pessoa quer direcionar a vida da pessoa. Não pode ir no cinema. Não pode fazer. Já ouvi uns negócios desses, né? Sim. Só por dar uma cortadinha aqui, quem se inscrever, não, quem comentar aqui no Confé Podcast, o pessoal tá fazendo vários comentários aqui, tá concorrendo a um par de ingressos pro Cine 3 Ferrebote Plaza. Se o pastor não deixar, fala que foi eu que liberei. O Abner liberou, falou que pode ir. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Que o extremo, eu tô indo pro extremo. Sim. Você tá trazendo aqui um ponto de vista para muita gente extremo também, né? Porque a pessoa vai descobrir e tal, o Espírito Santo vai convencer, mas ela não sabe de nada e como que ela faz. E eu tô indo na contrapartida aqui para Sim. você dar a resposta. O que que tu acha disso, ó? O Tiberês, eu vou ler o último comentário dele. O pastor Tiberês fala assim, ó: o jejum não tem efeito se a motivação por trás dele foi errado. Fazer uma coisa certa de forma errada não funciona. Acho que ele quis dizer isso. O Heleno fez vários comentários, eu já vou perguntar, mas é baseado no que você falou sobre o jejum. Sobre o jejum, né? Muita gente faz o jejum como se fosse uma propina para Deus, né? E muita gente faz jejum para matar a carne, mas Jesus matou a carne na cruz. Tá, mas e aí? E o jejum, então, tem que ser para se aproximar de Deus, para estar bem com Deus. Jejum é sempre foco Deus. Ah, eu vou jejuar para abrir uma porta de emprego. Jejum errado. Eu vou jejuar para vencer o pecado. Jejum errado. Jejum tem sempre como foco ter mais intimidade com Deus. Até porque Jesus não foi pro deserto jejuar por nada, né? Para iniciar ali seu ministério. Jejum sempre tem como esse foco, uma consagração a Deus e ter intimidade com Deus. E outra, se o jejum trouxer orgulho, quer dizer que a pessoa já tá nesse foco. Eu já vi pessoas se perderem por conta de sacrifício e de jejum, né? Eu vi uma pessoa descer completamente perturbada do monte, ficou 7 dias jejuando e falando groselha, desceu falando vaidades e assim, quando o cara é vaidoso, mas ele faz, tipo assim, mostra que a sua objeção, a sua revolta te trouxe ali uma presença de Deus que possa atrair um milagre, a mim, parabéns, pelo menos o cara motivou ele. Agora, quando fala uma coisa, por exemplo, o cara jejua 7 dias, ou então jejua 21 dias, aí olha para um cadeirante e fala assim, levanta e anda. Ele andou, glória a Deus, né? Porque quem que vai dizer para aquele cadeirante que não valeu a pena o cara ser religioso, ou ser o que for? Para o cara que andou, lembra Jesus lá? Ele entra dentro do templo e fala assim, eu quero saber que ele me curou, rapaz, eu quero saber o que vocês estão falando aí. Mas quando a pessoa olha pro cadeirante e fala assim, eu não aceito isso. Como que pode Deus deixar numa situação dessa? Eu acredito que o jejum ele mais afastou ele de Deus do que aproximou, né? Vamos ler os comentários aqui. O pessoal tá falando aqui de religiosidade. Vamos ver. A Caroline Bernardes também tá falando, oi, a paz, irmãos. Jorge Fama, né? Jorge Fama. Carlos Alberto Couto também. Ligadinho. Agora eu vou ler os comentários do Heleno. Ele fez vários comentários aqui, nem sei se é o mesmo. Eu tô com um problema de foco. O diafragma do meu olho aqui tem que demora às vezes para achar a distância certa aqui, ó. Para ter um relacionamento genuíno com Deus, é o ponto de vista dele, tá? Para ter um relacionamento genuíno com Deus, é preciso ir além da religiosidade e buscar a espiritualidade bíblica, que é baseada na revelação de Deus em sua palavra e em seu Filho Jesus Cristo. A religiosidade pode ser um meio de aproximar-se, olha só o que ele fala, se aproximar de Deus e honrá-lo com os nossos atos, mas não pode ser fim em si mesmo, nem substituir o relacionamento pessoal e profundo com Deus. Portanto, a religiosidade e o relacionamento não são necessariamente opostos, mas podem ser completamente, desde que a religiosidade seja uma expressão sincera e coerente da espiritualidade bíblica. A verdadeira religião, na verdade, é ajudar os órfãos e as viúvas, né? Mas às vezes a pessoa tem um outro ponto de vista da religião. A palavra religião ali não é a religião que a gente entende, né, na Bíblia. A verdadeira religião. A gente poderia definir, traduzir aquilo por espiritualidade.
A verdadeira espiritualidade é ajudar os órfãos e as viúvas. É que a gente pega a religião nos contextos. A minha religião é a institucionalização do homem. Sim, o que a gente tá falando aqui é do sistema Isso, religioso. sistema. Por exemplo, não acredito que religiosidade é um caminho que leva a Deus. Ah, tá. Pra mim, o que mais parece com a nota de 10 reais verdadeira é a falsa. A religiosidade, pra mim, sempre é destrutiva. Porque se a religiosidade aproximar alguém de Deus, Jesus é o quê? Então, assim, eu não acredito. Eu já ouvi outros líderes que eu respeito falar isso. A religiosidade, a religião ajuda no início. Não. Ó, vou dar um exemplo bem fora do contexto pra ficar bem claro. Eu tô com um filho recém-nascido. Meu filho tem 43 dias. E... Legal, parabéns. Não sabia. Obrigado. Tem uma questão que a gente deu chupeta num momento que a gente não sabia o que fazer lá. A gente deu chupeta pro meu filho. E ele teve um negócio que chama confusão de bicos, que é quando você dá chupeta ou uma madeira pro seu filho e ele não quer pegar o peito. Porque ele tá pegando um bico diferente e aí ele é uma coisa, é horripilante. O que acontece? A gente tirou a chupeta, porque a gente percebeu logo cedo, assistindo vídeos e tal, e ele demorou mais ou menos 1,5 semanas para voltar a mamar no peito de forma normal. Foi absurdo. Desespero. Tipo assim, 30 minutos pra pegar o peito e não pega, não pega, não pega. Deus falou comigo nisso. O que é o peito da mãe? É a fonte de alimento, de acolhimento. É a fonte de paz, de tranquilidade do bebê. Não é só alimento, é tudo. Tá no peito. O peito revela tudo. O peito, nessa experiência que eu tô, nessa ilustração, representa Deus. É a fonte de tudo. O Espírito Santo dentro de nós é a fonte de tudo. Jesus falou assim, ó, se você beber dessa água, ela fará dentro de si uma fonte. Ela é a fonte de tudo. Fonte de acalento, fonte de relacionamento, fonte de provisão, de prosperidade, de tudo. O que é a confusão de bico? É quando eu dei uma chupeta pro meu filho, gerou confusão, quase que ele não volta pra fonte. É o que a religiosidade faz. A religiosidade, ela te traz o quê? Pregadores, profetas, vídeos do YouTube, fórmulas, jejua de tal forma, campanha, 7 dias, vai te dando um monte de fórmula pra ser aceito, abençoado, ver milagres. Mas quando essa pessoa está sozinha e nada disso funcionou, ela não consegue voltar para a fonte. Ela não consegue ser direcionada por Deus. Hoje mesmo, uma menina mandou, ela falou assim, eu tava falando no meu stories a diferença de viver na graça e no esforço próprio. Ela falou, Abner, eu tô no emprego, que eu quero sair desse emprego, e eu não sei o que eu faço, eu já orei, eu já pedi, eu já falei com Deus, mas eu não tenho resposta. Eu falei, você ficou em silêncio? Você ficou no seu secreto em silêncio? Não, mas eu já orei, não tô falando, tô perguntando se você orou, porque orar pro crente é falar. Ele ficou em silêncio, esperando o Espírito Santo falar assim pro Espírito Santo, ó, enquanto tu não falar, eu não tomo decisão nenhuma. Ah, não, vou fazer isso hoje. Por quê? Porque a gente não aprendeu a ouvir da fonte. A gente não aprendeu a ser guiado pelo Espírito Santo. Na nova aliança, depois de Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não por profeta, não por pastor, não por ninguém. É importante ter um pastor? Sim. Mas ele é guia? Não. Quem guia? Espírito Santo. Os filhos são guiados pelo Espírito. Mas você pode olhar, pega num contexto. Qualquer cristão. Qual deles que ouve o Espírito Santo para fazer negócios? Que ouve o Espírito Santo para tomar decisões no casamento? Que ouve o Espírito Santo sobre como cuidar seus filhos? Que ouve o Espírito Santo que exercício vai fazer? Nós não somos guiados pelo Espírito Santo. E esse é o problema da religiosidade. Ela te tira da fonte. Entendi. Então, tem que deixar claro algumas coisas, porque parece que mistura em alguns momentos, né? Sim. Como, por exemplo, a pessoa que vai ser guiada pelo Espírito Santo. A princípio, ela não vai ter acesso a nada que faça isso. Por exemplo, você estava mentoreando uma pessoa através do seu WhatsApp, não sei se era WhatsApp, no Instagram ali, né? Para ela ouvir o Espírito Santo. Sim. Eu sei de casos que pastores pregam no altar dizendo exatamente isso que você falou. Não fique só falando na sua oração. Fique em silêncio, escute o que Deus está falando com você. Aí a pessoa pode achar que aqui pode, ali não pode. É o contexto que tem que ser parecido. Ou tipo assim, você falou que faz parte de uma instituição também. Sim. Você acredita que não é que toda instituição vai estar errada. Não. É que tem gente que vai num caminho errado, é isso? Só para mim entender aqui, porque... Sim, eu acredito que 95% vão pelo caminho errado, mas que existe os 7.000 que não se dobraram a barra. Ó,
Tem um comentário aqui do Gustavo Nascimento, ele fala assim, ó, dizer que somos salvos por meio de Cristo fere o orgulho dos religiosos, eles querem que Deus os aceite por meio das suas obras. E eu acredito que aí, que eu vejo a forma mais agressiva da pessoa ser religiosa, na minha opinião, é achar isso, né? Que ela fez alguma coisa para ter direito a essa salvação e depois ela consegue ser mais extrema, que é cobrar de uma outra pessoa, porque aquela pessoa não tem o mesmo parâmetro que o seu de seguir. Aí Sim. aquela pessoa vai para o inferno porque ela pecou, faz algo errado. E eu costumo falar que quem estreia ali todo aquele contexto do paraíso foi um cara que estava na cruz preso como um criminoso, né? E isso é uma dificuldade para o religioso. Veja se você concorda comigo, porque no passado, você tem mais de 30 anos, ou menos? 34. 34. Então você já é raiva, vamos falar raiva. Lá atrás, uma pessoa, como você falou no começo, uma pessoa fazia algo de errado, ela tinha que ir para um banco, e nesse banco ela passar um período da vida dela ali sendo punida pela igreja. Sim. A gente não encontra isso de forma nenhuma. Por exemplo, Cristo punindo aqui por a pessoa fazer algo de errado. Ou encontra? Não, na verdade, você nunca vai ver Cristo julgando um pecador, né? Condenando um pecador. A única coisa que Cristo condenou foi o quê? A religiosidade. A hipocrisia do fariseu. Mas com o pecador, você vê ele criticando o pecador? Nenhum momento. Você vê ele chegando no pecador, você tem que sair do seu pecado? Nenhum momento. Cristo, ele amava tanto e ele tinha tanta santidade nele que o pecador é atraído por ele. O que acontece com os religiosos? Eles querem mandar embora os pecadores. Você é pecador. Sai daqui. Jesus. Santo. Fica o santo aqui, os de aparência. Jesus era tão santo que ele atraía pecadores. Entende? Entendo. O contexto santo, para muita gente, é diferente do contexto original, própria santidade de Jesus, né? As pessoas pensam que a santidade é algo externo. Né? De repente, uma forma de se vestir, uma forma de falar, um comportamento que torna a pessoa santa e bíblico é separado para Deus, né? E a pessoa que é separada para Deus, que foi tocada pelo Espírito Santo, ela não vai acabar entrando dentro de alguma instituição. Por exemplo, em uma instituição, por mais que ela seja 100% livre de religiosidade, que também eu acho até difícil isso, ser 100% livre de tudo, eu acho complicado. Não sei se vai porque chegar tem um estatuto. Você falou que seu pai é pastor. Então tem um estatuto ali, tem regras. Ainda que, é lógico que a Bíblia fala que nós vamos prestar conta, os pastores vão prestar conta do que eles falam, né? Sim. E aí que muita gente não tem medo, cara. Tem medo da vida do outro ali, mas não tem medo de pôr um sistema opressor nas pessoas que impede a salvação. Em Gálatas diz: a ninguém privês a graça de Deus, né? E eu sei que tem regras que privam a graça de Deus, né? Então, eu também não acredito que esteja 100%, porque alguma coisa vai ter. Por exemplo, a igreja que eu pastorei, eu falo assim, eu não tenho religiosidade, aqui nós pregamos a Cristo, o Espírito Santo, a liberdade. Aí, de repente, entra um cara sem camisa, começa a falar palavrão, desça a porrada dele. Sai daqui. Né? Então, o que acontece? Tô brincando, gente, eu não vou agredir ninguém, tem uns irmãos que fazem isso. Mas você tá entendendo? Alguma coisa tem. Aí alguém vai falar assim, mas Jesus iria abraçar essa pessoa, né? E a pessoa avacalhando ali e tal, né? Não, mas aí tem a regra. O estatuto fala que a pessoa não pode avacalhar na hora do culto, quem tem que ter liberdade de adorar a Deus. Isso entra como religiosidade ou não, dentro do seu contexto? Não, tipo assim... A ordem, vai, não sei se eu me expressei. Eu acredito que existem as regras. Se você vai fazer parte de um lugar, precisa ter regras. Qualquer lugar, não precisa nem ser uma igreja, né? Uma família tem regras, né? Infelizmente hoje não tantas, mas uma família deve ter regras. Então todo lugar que você vai participar vai ter regras e precisam ser cumpridas, né? Até o Paulo, ele critica muito o povo que estava tomando ceia da forma errada na hora da reunião lá na igreja de Coríntios. Então existem regras. Porém, religiosidade, ela é muito mais intrínseca do que regras. Muito mais lá dentro. Entendi. Tipo, cada vez que você vai... cada vez que eu me invisto mais em relacionamento com Deus, eu percebo mais religiosidade em mim.
até essa questão aí que você falou da ceia, eu acredito que foi um dos textos mais mal interpretados que eu Sim. já vi também na minha vida, foi Eu o já da vi Santa diversas Ceia, interpretações. Eu tenho uma interpretação bem diferente da maioria, mas eu já vi diversas. Diversas e né? diversas. Eu também, ao ponto de eu ficar horrorizado como que as pessoas conseguem trilhar um caminho completamente diferente daquele que o texto está dizendo. Eu fico preocupado, na verdade, né? Porque tantas pessoas que deveriam ser aquelas pessoas que mostram a palavra, que ensinam a palavra, cria um contexto, sei lá, na própria cabeça, porque tem que tomar cuidado com isso, né? Porque senão cada um cria uma coisa. Ó, dentro disso aí, eu tenho uma frase. Eu tenho um curso, uma época atrás, eu ensinei muito Bíblia no meu Instagram. Não faço mais isso, mas eu já ensinei Bíblia para iniciante. Eu tenho uma frase que ela é um pouquinho polêmica, mas ela faz um sentido. Eu falo que ler a Bíblia todo dia não vai mudar a sua vida. Não vai. Por quê? Porque nós lemos a Bíblia através dos filtros das nossas próprias crenças. Todos nós. Por isso que pode ver que um pega um texto, interpreta de um jeito. Outro pega um texto, interpreta de outro. Como que a Bíblia muda a sua vida? Quando você é humilde o suficiente para abaixar o seu próprio entendimento e deixar o Espírito Santo te revelar a palavra. Ah, isso é poucas pessoas que vai pegar a Bíblia e vai falar: Espírito Santo, eu não sei nada. Esquece toda a minha teologia, esquece tudo que eu aprendi, eu não sei nada. O que o Senhor quer falar comigo hoje? Por exemplo, um texto bem que todo mundo conhece. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Todo mundo conhece esse texto, certo? Todo mundo fala que é quem? O diabo. Mas nesse texto não tá falando de diabo. Em momento nenhum. Não tem, dentro do contexto não tem Satanás e o diabo ali. Por que eu tô falando isso? Porque eu muitas vezes li a Bíblia, diversas vezes o mesmo texto, e achava que era uma coisa. Mas um dia na minha vida eu tava mais humilde do que no outros. E o Espírito Santo me revelou aquele texto totalmente diferente. E todos os outros dias? Todos aqueles outros dias eu estava lendo a Bíblia com o meu próprio entendimento. Se eu ler a Bíblia todos os dias com a motivação errada, com o meu próprio entendimento, respeitando a minha teologia, ela não muda a minha vida. Porque o que muda a vida não é a palavra. Jesus falou isso. Ele falou assim: vocês examinam as escrituras o tempo todo, porque pensam que nela está a vida eterna. Mas as escrituras apontam para mim e eu tô aqui, vocês não veem. Quem é que muda a vida? O Espírito Santo através da palavra. Se você ler a Bíblia sem estar sendo movido pelo Espírito Santo e entendendo o texto nos olhos do Espírito Santo, ela não muda a sua vida. Quem são as pessoas que são... As pessoas religiosas são as mais estudiosas. Então, entra dentro desse contexto das teologias, né? Como você falou aí. Por exemplo, uma pessoa pega ali: conhecereis a verdade vos libertará. Alguém vai falar que a verdade é Jesus. O outro vai falar que a verdade é o que diz as escrituras. E cada um vai indo para uma linha e tem um monte de religioso debatendo sobre o que é, Sim. na verdade, no que é a verdade. Mas vamos lá, essa questão do Espírito Santo interpretar, né? A pessoa interpretar a clareza do texto, ou a pessoa vai ter que ler e Deus falando com ela. Eu vou ler aqui um comentário aqui de um jovem, o Gui Henrique. Ele fala assim, ó: Abner, um dia deixei meu cabelo crescer. Quando estava amarrando ele, o meu pastor me chamou para uma conversa e disse que era pecado menino ter cabelo grande. Logo cortei meu cabelo. Qual é a sua opinião? É pra você, não é nem pra mim isso, cara. Cabelo do menino? Não, os caras pegam um texto, eles pegam um texto que Sansão, tem a ver... o espírito de Sansão tava nele. Eles pegam um texto que tem a ver com a cultura da época e trazem isso como regra pra hoje, né? Não faz sentido nenhum. Olha só, o pastor Tiberê, ele fala assim, ó: mas sem base bíblica, como a pessoa vai saber o que é o Espírito Santo? Ó. Eu tô entendendo o que ele tá Sim, falando, sim, porque a gente é agressivo falar sobre religiosidade, porque tem gente que não sabe separar a religiosidade com a vontade de Deus. Sim, não consegue. Então, falar religiosidade, tudo que é igreja, tudo que é sistema é horrível, horripilante, mata e é destruidor. Taca fogo. Né? E aí, então, você vive do jeito que você quer, porque é o Espírito Santo, cada um fala com o Espírito. Eu entendo o que ele tá querendo dizer. Sim. Cada um, o Espírito Santo. O Espírito Santo falou que eu não preciso fazer nada. Aí outro fala assim: o Espírito Santo falou que eu tenho que fazer tudo. Entendeu? O Espírito Santo me tocou para me usar uma saia comprida. O Espírito Santo me tocou. Então, isso é um problema. Né? E eu entendi que a pergunta dele é baseada nisso aqui, ó. Mas sem uma base bíblica, como a pessoa
ela vai saber o que é o Espírito Santo. Ó, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento foi ser impresso, escrito, anos depois. E eles conseguiram viver o evangelho muito melhor que a gente. Muito melhor. Por quê? Se eu chegar pra uma pessoa que acabou de aceitar Jesus e falar assim pra ela, o Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de você. E essa pessoa vai te guiar em toda a verdade. Se ela não tem nenhuma base bíblica, ela vai entender que é uma pessoa e vai buscar esse relacionamento. E eu não tô dizendo que a Bíblia em si é inválida. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu participo. É bom falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que você está aqui como opositor à Bíblia. Ó, vamos trazer um ponto. É a forma de ler. Vamos trazer um ponto, gente. Primeiro, eu participo de uma instituição. Então eu não sou totalmente contrário à instituição. A instituição é uma igreja, uma comunidade. Uma igreja num prédio. Isso. Uma igreja num prédio. Eu sou uma pessoa assim. Não acredito na maioria dos prédios. Não acredito. Não vou em lugar nenhum. Vou naquela igreja porque eu cresci lá. E porque eu tenho muito claro na minha cabeça a diferença entre velha e nova aliança. Então, quando eu percebo alguém pregando velha aliança, eu excluo e fico só, que é o que 1 Tessalonicenses 5:21 diz. Ouça de tudo, retenha o que é bom. O problema é dos novos convertidos que não sabem reter o que é bom e tirar. Então, ele ouve tudo que o pastor fala. Então, mas eu participo de uma instituição. Ó, eu oro todo dia, eu continuo jejuando. Olha aí, pessoal, entende? Escuta o que ele tá falando. Não é uma questão de tipo... então você jejuou os 40 dias, se eu não separou de jejuar, tá ferido. Não, eu continuo jejuando. O que mudou é a motivação. Muita gente alega que as pessoas que acabam criando essa questão contra a religiosidade são pessoas feridas. Desigrejadas. Desigrejadas. Aí o que acontece? Eu vou te falar, eu sei que tem gente realmente que fala dessa forma, que fala contra o sistema, que fala contra a igreja, que são pessoas feridas mesmo. Sim. Porque é a pessoa que tá o tempo inteiro pregando contra qualquer tipo de instituição. Aí vai uma pessoa no teu Instagram, como vai no meu, também tem Instagram, a pessoa vai lá assim, ai, pastor, não sei o que lá, o meu pastor falou isso e aquilo e o que eu devo fazer? Como se o outro pastor fosse um bandido e aquela pessoa fosse a vítima da sociedade. Sim. Cara, qualquer pessoa que toma uma atitude baseada em cima daquela informação, sem filtrar, saber quem é aquela pessoa ou quem é aquele outro pastor, na minha opinião, é farinha do mesmo saco. Uhum. Se um tá errado ali, os três, na minha opinião, estão errados. Porque como é que... E você ouviu o lado do pastor lá? Porque assim, seu pai é pastor. Por exemplo, eu sou pastor há 20 e tantos anos. Cara, o que mais tem também, a pessoa fala hoje que o povo é vítima dos pastores. Cara, os pastores tomam paulada, ingratidão. É aquela... Pergunta pro teu pai e fala assim, pai, fala suas dores, suas marcas aí, pagando preço por mim. Porque assim, eu já fui ungida pastor. Eu conheço essas marcas. É que eu não acredito mais nesse negócio de pastor Sim, ou profeta como cargo. Como cargo, eu não acredito. Eu tenho um ministério pastoral. Só que o ministério pastoral eu não acredito que é o cara que fica lá na frente do prédio. Então, essa é a diferença. E eu entendo essa questão. Eu até uso, dentro desse contexto que você tá falando, eu até desacredito da frase, a religião me feriu. Eu desacredito dessa frase. Porque ninguém tem o poder de te ferir. É você que se permite ser ferido. Se um dia eu ouvi um líder falar que se eu jejuasse 40 dias eu ia vencer o pecado, e eu jejuei e não funcionou, quem é a responsabilidade disso? É minha. É eu que não tinha relacionamento com o Espírito Santo para acreditar. É eu que não tinha base bíblica o suficiente para acreditar. Mas foi um pastor que falou isso para você, jejuar 40 dias? Líderes. Pessoas Não, o jejuar 40 dias foi uma decisão minha. Decisão sua, dentro de um contexto, é que a gente aprende culturalmente essa questão. Jejua, ora e para matar a carne. É isso que a gente ensina. Ó, é que como eu tô tão longe dentro desse contexto religioso extremo que eu não... Tem certas coisas que eu vejo falando que eu nunca vi. Esse do jejum não é nem extremo. Se você for perguntar para qualquer pessoa... Tem muita gente que é presa ao pecado e vai ao meu Instagram por causa da minha história. Porque eu fui liberto do pecado sexual. Como eu fui liberto do pecado sexual? Entendendo que não existe luta entre carne e espírito. Foi assim que eu me tornei liberto. Então, as pessoas ensinam, as pessoas não sabem lidar com alguém que está preso num distúrbio sexual ou qualquer outro distúrbio. O cara tá preso na pornografia. Tá preso, o cara vem pedir ajuda pro pastor, o pastor aconselha, o cara vem de novo, o pastor não sabe mais o que fazer com esse cara. O que vai fazer? Falar pra jejuar e orar. É essa a instrução da maioria dos pastores. Por exemplo... Não de todos. Na maioria. Né? Jejuar, orar, ir pra igreja, fazer campanha. É a maioria de pessoas que vêm a mim e que eu vivi isso. Quantas pessoas falam assim? Você quer vencer o pecado? Você precisa crer
naquilo que Cristo fez. Romanos 8:12. O Espírito, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Pum. Só que a gente aprendeu o evangelho pela metade. A gente aprendeu que Cristo morreu pelos meus pecados, mas não que ele me dá vitória até sobre o desejo de pecar. Por exemplo, o desejo que eu digo é aquele incontrolável. Sim. A pessoa falava assim pra mim, Abner, é só tomar banho gelado. Mano, meu desejo era incontrolável. Era um distúrbio. Como que você vai falar pra mim que eu quero ficar ali? Eu orava, eu jejuava, eu buscava. Como que você fala pra mim que eu queria ficar ali? Eu costumo falar que a pessoa que ela vai para a igreja, que ela busca a Deus, que ela chora, que ela ora, que ela congrega, que ela vai numa instituição, no prédio lá, junto com os irmãos e ora, ainda que ela esteja presa, se ela não quer o pecado, porque Não se ela quer. quisesse, ela não buscava, não Ela buscava não estaria Deus, ali, né? Não estaria Ela ali. não estaria ali. Então, muita gente não consegue entender isso mesmo, do jeito que você falou. E vai apresentar alternativas. Vai começar a dar uma ferramenta, vai, jejua, ora, vai na casa de recuperação, faz a mentoria tal. Só que toda a resposta, é por isso que eu ando com essa corrente aqui, ó. Essa corrente eu ando por quê? Pra me lembrar de sempre depender da cruz. Aonde está a vitória sobre o pecado? Na cruz. A salvação, na cruz. A provisão, na cruz. A prosperidade, na cruz. O poder do Espírito Santo para curar o enfermo, na cruz. Tudo vai voltar pra cruz. Se você for lá olhar no meu Instagram e voltar e descer o feed lá, assistir uns 10 vídeos, a única coisa que eu vou estar falando, cruz. Por exemplo, eu tenho que ter, é bom ter um pastor? Top. Desde que esse pastor não se torne um intermediador entre a pessoa e Deus. Isso. Então, cara, o que acontece? Eu tenho ouvido falar muito disso, né? Só que eu não consigo enxergar isso. Quer dizer, falando do meu ponto de vista, né? Talvez tenha pessoas abusivas a esse ponto que fazem isso. Não existe, né? existem muitas. Deve existir, porque tem muita gente falando sobre Muito, isso. muito. Mas dentro do contexto pessoal que eu conheço, eu vou falar do meu pastor. O meu pastor não fazia isso. Pelo contrário. O pastor me ensinava a me aproximar de Deus, a Sim. ter um relacionamento com Deus, a ler a Bíblia, a ser sensível ao que Deus queria na minha vida, a forma que Deus queria. Porque cada pessoa tem que falar assim, por exemplo, eu prego a palavra. Eu não monto um estudo para convencer ninguém de nada. Sim. Eu oro a Deus e pergunto o que Deus quer que eu fale para as pessoas, o culto ali. E com a minha fé eu recebo uma palavra e eu prego. Meu pastor me ensinou a fazer isso. Sim. Não me ensinou a fazer sermão para convencer ninguém de nada. 7 passos para você vencer nessa área na tua vida. 3 passos para conquistar a casa própria. Não sei quantos para achar a varoa de Deus ou o varão de Deus. Eu não recebi o evangelho dessa forma. Então, para mim, o contexto religiosidade acaba vindo de uma outra forma. Sim. Teria mais que tinha, vou falar que não tinha, Sim. mas às vezes aquele contexto julgador, né, que não é do jeito que a gente faz aqui na nossa igreja. Por exemplo, eu me converti numa igreja tradicional que eu dormia de calça e blusa comprida. Né? Porque, na verdade, ninguém nunca me falou para fazer isso. Também não foi meu pastor. É porque você olha para um sistema à sua volta, né? Então você fala, eu quero ser o mais santo possível. Porque eu quero Deus, eu quero me relacionar com Deus. Então, agora dizer que alguém me falou, não pode, ou não deve, ou então tem que ser assim e tal, eu acho que é difícil. É lógico que dentro de um contexto, lá na frente, ali, quando eu cheguei a conhecer regras ministerial, aí foi apresentado. Não, mulher não pode. Já dirigi igreja que falava assim, a mulher não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, não pode fazer as unhas, não pode fazer isso. Sim. Aí eu perguntei, que eu tinha maturidade, eu tinha aprendido a Bíblia. Perguntei, mas por que isso? Porque aqui é assim. Aí eu falei assim, mas será que eu não estou privando a graça de Deus na vida dessas pessoas? Impedindo o céu? Porque a partir do momento que eu deixo de pregar para essas pessoas, o que acontece? Você falou aqui, ó, o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo e então a culpa é minha. Eu já evangelizei e levei um casal para a igreja. Você entendeu o que eu tô tentando passar aqui. Eles foram para a igreja, a moça de colar, com a unha pintada, o rapaz de boné, e eles foram impedidos de entrar dentro da igreja. Então a religiosidade que eu posso falar assim, que isso me agredia, a minha fé, a minha forma de ver Jesus fazendo completamente diferente disso, é dessa forma. Entendeu? Agora, dentro do contexto, eu aprendi a Bíblia, eu tive uma pessoa que me ensinou, não aprendi sozinho, falar pra você assim, não, eu fui lendo e tal, não,
Sim. Eu ouvi outra pessoa. E aí, a gente tava lendo o texto, vai conhecendo a verdade, vai vendo cada dia, puxa, isso não é o que me disseram, né? Me falaram outra coisa. Então, assim, houve uma descontaminação. Uhum. Então, quando hoje fala assim que tem uma pessoa que faz isso, Deus me livre, cara. Eu acho que não é pastor. Eu acho que não deveria nem ser colocado dessa forma, porque agride aqueles que fazem o trabalho direito. Sim, existe bastante, bastante. Tem umas histórias bem feias. Só que a religiosidade, por exemplo, a minha opinião, tá? Dentro desse contexto, aonde você chega num lugar aonde alguém não pode assistir o culto de boné, eu tenho uma frase que eu falo, ninguém tropeça em pedra. Não, ninguém tropeça em montanha, só em pedra, certo? Pra chegar nesse nível, tem tanta religiosidade antes. É isso que eu tô te falando. Nossa, absurdo. Pra chegar nesse nível aqui, Aí é o hardcore. é o hardcore. Sim, é o hardcore. Só que pra chegar nesse nível, tanto de religiosidade antes é demais. E eu falo, como você falou, existe alguém 100% sem religiosidade? Não sei se existe hoje. Por exemplo, eu, cada vez que chego mais profundo em Deus, percebo mais religiosidade. É um caminho, porque assim, nós aprendemos, desde depois dos 300 anos de igreja, foi onde enfiou mesmo a religiosidade no meio cristão. Foi depois dos 300 anos de igreja, onde entrou a parada de igreja em prédio, de clericalismo, toda essa coisa. Cara, são desde 300 anos até agora. Cara, a desconstrução é muito grande. É muito grande. Tipo, é demais. Se você. Eu acredito que meu filho, ele vai vir com muito menos religiosidade, porque ele vai aprender de um contexto totalmente fora de religiosidade. Mas o filho do meu filho talvez viva 100% sem religiosidade. Talvez, ou só o filho do meu filho. Porque são gerações e gerações de desconstrução. Graças a Deus eu tive um pai. Meu pai hoje tem 63 anos, se eu não me engano, a idade. Meu pai veio de um contexto extremamente religioso. Da calça, mulher não podia ser pastor, um monte de coisa louca. Só que meu pai, mesmo com 60 anos, ele é uma pessoa humilde de mudar a sua mentalidade e permitisse. Isso afetou minha vida. Aí, afetando minha vida, eu consegui me tornar muito mais livre da religiosidade por causa de ter alguém que falou assim, não, realmente tudo está errado, e eu ter alguém como exemplo. E eu segui o meu caminho totalmente fora hoje de um contexto, né, Aí voltou a ter alguém, né? Voltou a ter alguém e hoje você é alguém que faz isso. Sim. A pessoa que de repente vai olhar, vai achar, querendo ou não, vai achar que também é um sistema. Eu não tô falando que seja, Sim. por favor. Eu sei que você fala contra o negócio, não vou falar que você. Não, mas eu entendo a sua pergunta. religioso. Eu recebo essas perguntas sempre. Eu entendo a sua pergunta. Entendeu? Então o que acontece? Existe um sistema ali e existe um sistema aqui. É tudo um sistema. Uhum. Eu preciso. Você tem uma missão. Você tem lá no Sim. seu Instagram, você tem uma missão de mostrar o Espírito Santo. Vamos colocar dessa forma. Sim, sim. O Espírito Santo é uma pregação, isso. Você vai mentorear as pessoas a sair da religiosidade. Vou fazer uma pergunta para você, desculpa, vou até dar um pause nessa aqui. O pecado e a religiosidade. Ah, os dois são pecados. Não, mas assim, qual que mais te preocupa? Depois eu volto para falar aquele negócio. A religiosidade. A religiosidade? Porque o pecado, Jesus já acabou com o problema dele. A religiosidade, não. E a religiosidade, eu acredito que ela impulsiona uma vida de pecado. Como assim? Como assim? Eu ia fazer Como assim? Como assim? Ó, Romanos 8 fala que a lei foi incapaz de nos aperfeiçoar por causa da carne. E nós tínhamos paixões despertadas pela lei. Pensa comigo. Paixões despertadas pela lei. Agora pensa comigo. A lei é boa ou a lei é ruim? A lei? A lei. É ruim, ninguém conseguiu. Não, a ideia era boa. Eu penso assim, a lei é santa, a Bíblia diz. Sim, mas não dá pra seguir. Então pra mim não é bom. Só que como que a lei desperta paixões? Se a lei é boa. Por exemplo, a lei não tem nenhum... A lei tem não cobice. Paulo falou muito bem sobre isso. A lei falou não cobice. Mas como que a lei desperta a cobiça? Se tá escrito não cobice. Porque se não falasse, ninguém ia cobiçar. Que é o que Paulo fala. Por quê? Porque a lei em si não tinha o poder de aperfeiçoar, ela tinha o poder de ressaltar o pecado. E a natureza pecaminosa que estava no homem gerava todo o desejo cobiçoso, certo? É isso que a religiosidade faz. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode fazer aquilo outro. E sabe o que acontece com as pessoas? Só despertam mais. Só despertam mais.
Elas não aprendem que o Espírito Santo por dentro transforma isso e te tira esse desejo. Por exemplo, quanto mais você focar em jejuar para não pecar, mais pecar você vai. Por causa do foco. Mas para as pessoas entenderem, por exemplo, você é a favor do jejum, com outro propósito. Sim. Tá. Porque às vezes fala assim, a pessoa fala assim, então não tem que jejuar, olha aí. Tem que jejuar, mas você depende em tudo. Você depende da cruz. É outro propósito, tudo, não é pro mérito nem nada. Eu jejuo para passar tempo com Deus, só isso. Eu Tá. não jejuo para vencer nada ou para ter mais poder. E o ID? Lá, Jesus, ele prepara os discípulos por todo mundo, prega o evangelho, toda criatura e tal. Como que a pessoa vai fazer isso se ela não for preparada? Cada um vai ter que ser preparado sozinho, em casa? Não, eu acredito no discipulado. Tá. Eu acredito na igreja, pessoas que se reúnam. Eu acredito que é muito melhor uma pessoa que se converte participar de uma igreja desde que ela seja saudável. O crescimento é muito maior do que ela sozinha, isolada. O que eu acredito é num discipulado que não centraliza nele. Então vamos dar um exemplo de igreja. Você quer saber se uma igreja ela é uma igreja de Deus e não do homem? Se o pastor sair, ela continua? Se o pastor sair e a igreja acabar toda, então ela é do homem. Ela não é de Deus. Então, graças a Deus que minha igreja é de Deus. Porque o pastor foi embora, a igreja continuou. Então, é isso, entendeu? O discipulado se o discipulado, se eu como líder... O homem não pode ser o centro ali, o foco. Se eu como líder trazer a pessoa pra mim... O pastor, o apóstolo, porque às vezes a pessoa fala assim, agora tem apóstolo, mas às vezes a pessoa não tem título nenhum e às vezes é mais arrogante do que não precisa o outro que tem o título. Isso. Né? Por exemplo, toda pessoa que vir até mim, eu tenho que levá-la até Cristo. Eu não tenho resposta nenhuma. É esse o nosso trabalho como pregadores do evangelho, ministro, profeta, sei lá, qualquer cargo, qualquer título. Tudo o que nós temos que fazer é levar a cruz. No momento... Só que, sabe por que isso é muito difícil? Porque o orgulho é igual bafo. Mano. Todo mundo sabe que a pessoa que tem, menos ela. Você quer falar, ninguém tem coragem de falar. Quando a pessoa é bafuda, ninguém quer falar. Então, tem líder que nem sabe que ele centraliza. Tu acha, cara? Um monte. Eu centralizava. Eu fui religioso. Eu sei do que eu tô falando, que eu fui religioso ao extremo. Então eu já tive 40 discípulos abaixo de mim, 3, 4 células. Então assim, é gostoso pro ego do pastor, do líder, do homem, ter 12 discípulos, ter 16, ter uma igreja grande. Pro líder, todo líder que tem igreja grande, ele é arrogante? Não. Mas ele tem que ser muito humilde. Por isso que toda a comunidade depende da humildade do líder. Porque se o líder entende que ele não tem autoridade maior perante a Deus por causa que ele tem o cargo de pastor ou tocar um óleo na cabeça dele. Uma vez eu cumprimentei o meu pastor assim, ele virou a cara. Não tenho raiva dele por isso não, entendeu? Mas ele virou a cara, se era um dirigente de uma igreja. Eu fiquei, caramba, depois eu falei, pastor, eu passei pro senhor, cumprimentei o senhor, me cumprimentou, ele me abraçou, tal, eu tava lá com os outros pastores, tu acha que eu ia te cumprimentar? Ele falou assim, eu falei, como é que é? Então o senhor fala comigo. Só que eu era bem jovem, eu acho que, sei lá, o ego, sei lá, do homem, rodeado por pastores mais influentes, de repente olhou. Porque o que acontece? Eu acho que hoje, é lógico que alguns vão levar mais a pancada, porque tem mais gente dando mancada seguindo aquela linha ali. Mas eu acho que essa questão dessa vaidade, dessa centralização toda aí, eu acho que não escolhe denominação. Eu acho que às vezes o cara pode estar até numa igreja que trabalha direitinho e ter um cara assim. Ele pode até estar dentro de uma casa falando que é igreja e que não é religioso porque está dentro de uma casa e não prédio e tem um centralizador. Às vezes até na internet. Com um canal só e tal, e é mais controlador do que todo mundo. Porque se não vier beber água aqui no meu aqui, você tá bebendo errado. Tem pastores que eu já ouvi falar assim, minha igreja não é religiosa, a gente não cobra dízimo. Como se... O que tem a ver? Como se fosse... Tipo assim, a religião é dízimo. Só isso. Entende? Então assim, existem diversas coisas, mas o poder... Qual que é o maior poder do evangelho? Na minha opinião. Sempre que eu vou voltar pra ele. O maior poder do evangelho é o Espírito Santo. Ele é o maior poder do evangelho. Como que eu vou saber se eu estou ou não sendo religioso? É uma coisa que eu preciso avaliar. Esses dias me perguntaram no Instagram. Abre, qual é a pergunta que você mais faz pra você? E aquela pergunta me chamou a atenção. Eu fiquei, cara, qual é a pergunta que eu mais faço pra mim? Porque é uma coisa que a gente fica pensando, né?
E aí eu cheguei à conclusão. A pergunta que eu mais faço pra mim é se eu estou andando no meu esforço ou na graça. Como eu ando na graça? Dependendo do Espírito Santo. Como eu ando no meu esforço? Quando eu penso que sou eu que vou fazer. E isso não é só salvação. Nos negócios, na família, em Na tudo. vida, em Na tudo. vida. Nos meus negócios, eu tô trabalhando achando que é a minha inteligência que me prospera? Ou é o Espírito Santo que gera isso sobre a minha vida? Isso depende se eu tô na graça ou se eu tô na lei, no contexto atualizado. Que a lei pra mim define-se como esforço próprio. Tô entendendo. Gente, quem comenta no Confé Podcast concorre a um par de ingressos Cine 3 Ferbote Plaza e aqui nós estamos liberados para assistir qualquer filme, viu? No Cine 3 só tem filme bom. Então vamos lá. Eu não vou dizer para você qual filme que você tem que assistir. Nem o Abre. No Abre principalmente. Vai no que Deus te tocar, né? Mas quem ganhar. Vamos ler uns comentários aqui, ó. O Heleno fala assim, as obras na religiosidade bíblica têm um papel duplo. Elas são uma expressão da fé e uma demonstração de amor. Esse é o comentário do Heleno. Aí a Caroline Bernardes, ela fala assim, ó. Acho que o ponto central do que o Abner fala é: devemos considerar e precisamos de uma pessoa, precisamos da pessoa do Espírito Santo. Sem ele não há entendimento da palavra, não há relacionamento com Deus. É ele quem dá o conhecimento dos pecados, quem nos dá a consciência do sacrifício de Cristo, e é ele que nos faz entender a palavra. Foi por isso que Jesus disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Aí vem o Gustavo e fala assim, a força do pecado é a lei, e a lei mostra para mim a necessidade de um Salvador. Perfeito. Assim, eu consigo entender, e você já falou aqui em alguns momentos, que concorda com o discipulado e tal, que tem ali alguns lugares que são corretos, mas eu vou falar da questão da salvação. Por exemplo, eu sempre um cara que eu gosto de evangelizar, eu gosto de falar do amor de Deus para pessoa que não conhece o evangelho. E assim, eu tenho por testemunho que muitas pessoas, após ouvir ali aquele momento, ao qual passar aquele momento evangelístico, pregar o amor de Deus, a salvação do evangelho, a pessoa ser tocada pelo Espírito Santo, porque eu acredito que é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não é palavra bonita, não é discipulado com método, sei lá, qualquer que seja, é a palavra. Então, eu observo que existe, sim, uma aceitação de alguém por uma pregação, por um evangelismo, um discipulado. É lógico que não anula, pelo contrário, é o Espírito Santo que dá isso aí. Só que às vezes, talvez pelo que eu vi aqui o comentário, as pessoas estão querendo dizer que não existe uma pessoa dentro desse contexto, desse relacionamento. É eu e Deus, meu irmão. Ninguém vai me falar nada. Por exemplo, você veio aqui hoje e às vezes você pode me esclarecer algo que eu não estava conseguindo enxergar. O Abner, ele não é o Espírito Santo, mas fez com que os meus olhos se abrissem. Você acredita nisso também? Sim. Então, a evangelização, a pessoa ela vai gastar um tempo ali, vai falar. Ela vai mostrar o evangelho para a pessoa e a pessoa ser tocada pelo Espírito Santo. Sim, na minha opinião, é a única forma. Por exemplo, eu gosto de uma frase que é assim: nós somos os braços e as mãos de Deus na terra. Deus não vem na terra fazer nada. Não tem, porque ele disse que eles dominem. Então tudo na terra é feito através de nós. Se eu não pregar o evangelho, a pessoa não vai ouvir o evangelho. Então, é esse ponto, porque às vezes a pessoa fala sobre a religiosidade, aí quer abrir mão de toda a obra Só que aí, do evangelho. sempre o que acontece é assim, ó, aconteceu comigo também. Toda pessoa que é muito presa na religiosidade, quando ela se desprende, ela vai pro outro extremo. Como assim? Ela é muito presa. Sim. A pessoa, essa igreja, pastor, profeta, vou ouvir o profeta, vou ouvir o homem de Deus. Ela foi presa a vida inteira, sei lá, 5 anos da vida dela. Quando ela descobre a verdadeira, que aquilo é tudo palhaçada, o que ela faz? Eu não preciso mais de ninguém, ela vai pro outro extremo. Só que tem uma frase que eu gosto: o diabo é pai dos extremos. Ela vai pro outro extremo e é normal, eu também fui. Só que chegou um momento que eu falei, não, peraí, não é por aqui. Entende?
Aí, eu hoje me relaciono com pessoas sem centralizá-las. Entendi, isso é bom falar isso. É isso. Então, o que é uma das fases da religiosidade é a centralização no homem. Então, se eu tenho relacionamento com amigos, eu tenho pessoas hoje que eu tenho como mentores, eu tenho pessoas hoje que são do meu network ali, do meu hall de relacionamento, eu tenho pessoas que eu me reúno como igreja, mas se elas não estiverem na minha vida, eu continuo tendo um relacionamento íntimo com Deus, só que com elas fica melhor. Isso é evangelho. O que é religiosidade é quando eu dependo. A dependência. A dependência. Quando gera dependência, por exemplo, se a pessoa precisa vir no prédio para falar com Deus ou para ouvir uma palavra de Deus, ela depende. E se a pessoa gosta de fazer isso? Ela não Top, precisa. maravilhoso. Aquela Esse é o pessoa caminho. que tem prazer de servir a Deus e de fazer isso. Aí não é religiosidade. Não, na verdade, quanto mais você tiver transbordando em Deus, mais você vai ter desejo de se relacionar com o outro. Se relacionar, servir Mais. a pessoa. O segredo é esse. É na motivação e não na ação. Então eu me relaciono com Deus por quê? Eu vou na igreja por quê? Ah, eu vou na igreja para ouvir a palavra da semana. Então, Muitas pessoas confundem isso. muitas. Entendeu? Mas é normal, porque assim, a maioria das pessoas não se aprofundam. Elas só ouvem um Reels no Instagram e sai falando baboseira. Elas não se aprofundam. Peraí, elas não chegam lá e vão pensar, peraí, vou ver o que é religiosidade. Vou pedir pro Espírito Santo falar comigo sobre isso, vou ler um livro, vou buscar mais sobre o assunto. Mesmo que eu não goste desse cara, eu vou assistir mais uns 2, 3 vídeos de 1 hora desse cara explicando o que é. Não, elas ouvem um vídeo, Pega aquele conteúdo e sai isolado. falando baboseira. É isso, ainda mais o brasileiro. Brasileiro é aquele negócio que você faz um Reels falando assim, ó, vou vender pipoca no final do culto, às 8 horas, e eu vou estar de camisa branca. O pessoal vai mandar no comentário, que camisa você vai dar? O que você vai vender? Onde? Porque eles não sabem interpretar. Eu vi você na internet, mas não sabe o que você falou. As pessoas assistem o vídeo, elas pegam, tipo assim, tem cara que assiste meu vídeo, que o cara sai falando, eu tenho certeza que ele ouviu os primeiros 10 segundos. Porque ele sai, e eu expliquei aquilo no final do vídeo. E eu falo pro cara, você assiste de novo. Por quê? Porque ele só pega aquilo. Não, e às vezes não assiste, não. Outro dia eu falei uma coisa que as pessoas falam errada, né? Eu sempre gostei muito desse negócio de por que pregar errado, por que falar errado. Na verdade, não é aquilo que diz o texto e tal, né? Sim. Aí eu falei assim, ó, esse texto fala sobre isso. Ah, cara, um monte de gente ficou brava comigo. Não, mas isso que é importante não adianta falar teologia, o que é importante é o que vem do coração. Eu falei, mas se a pessoa tá fazendo errado, não pode falar o que é errado. Né? Então, às vezes a pessoa ela pega só a entrada daquele texto e defende aquilo ali cegamente, arruma briga. Sim. Arruma briga, que aí eu acho que vai estar todo mundo errado, o religioso e o não religioso. Começar a brigar, debater, qual que vai ser o ganho. Eu tenho uma visão sobre pessoa que discute nos comentários, né? Eu não vejo. É bom pra rede social, é bom. Não, O pessoal sim. ficar debatendo Por lá, exemplo, o todos meus algoritmo vídeos. entende que é bom. Todos os meus vídeos, eu tenho um vídeo que bateu mais de 1 milhão. Ele só bateu por causa dos haters. Então, aqui a gente também tem 2 milhões, Então, mas um monte Só por causa do de hater. Só que entra uma coisa, se você tem tempo pra discutir no comentário, você não tá fazendo o que Deus te chamou pra fazer. Eu não tenho tempo pra entrar no seu comentário e ficar discutindo. Porque eu tenho muita coisa pra fazer, mano. Pessoa que discute nos comentários, ela não tá fazendo o que Deus chamou ela pra fazer. Então tá bom, então eu vou confessar um pecado aqui. Eu não discuti no comentário, não. Mas, cara, teve um comentário que eu falei, não aguentei, cara. Eu falei assim, eu vou ver quem é esse cara que tá falando aqui no vídeo essa groselha. O cara nem me conhece. Aí me ofendeu. Eu falei, o cara nem me conhece, rapaz, como é que ele fala isso? Aí entrei, eu fui lá, vi o comentário dele, vi quem era o cara. Eu falei assim, vou escrever, vou mandar uma mensagem pra esse cara assim. Aí depois eu falei, sabe de uma coisa? Cara, nem da igreja não é, cara. O cara era de outro tipo de religião. Eu falei, vou perder meu tempo nada e tal. E outro, eu já mandei uma mensagem assim, amigo, você assistiu o vídeo todo, né? Ele não, eu falei, porque você foi ofensivo e tal. Ele você tá... O cara foi gente boa depois que eu comecei a conversar, né, com ele. Ele falou assim, mas se você tá achando ruim, imagina o outro cara que pensa de outro jeito seu e tal. Eu falei, pô, é verdade. Faz sentido. Aí nunca mais eu conversei nada, porque ali também quem tem razão é quem fala. Não adianta. É isso. A razão é de quem fala. Vai querer pôr razão numa pessoa. Uma coisa que eu ouvi de um amigo meu. Você for num velório e você chutar o caixão, o que o morto vai fazer? Não vai fazer nada. Se você derrubar o caixão, o que o morto vai fazer? Cair. Ele vai reclamar? Vai nada. Esse é o problema. A gente tá morto pra esse mundo, pra opinião do outro. Quanto mais a gente se ofende, mais mostra como nós somos vivos. Quando a gente tá morto,
Eu tô falando, eu já respondi comentário. Eu já tive épocas que eu xingava os caras. É porque se envolve às vezes. Se Como envolve. você falou, a pessoa vai entrar num No início, extremo é, assim, no quer início. defender uma tese ali, um Isso. negócio. Não, e Hoje tal. em dia, ó, teve época que eu já ficava bravo, teve época que eu fazia só pelo engajamento. Hoje eu ignoro. Simplesmente, tipo, eu recebo crítica todos os dias. Tem vídeo meu que viralizou há 3 meses atrás e tá rodando ainda. Então, tipo assim, todo dia tá lá um monte de gente criticando o mesmo vídeo. Eu nem olho mais, eu não sei quem é. Entende? Porque chegou você amadurece, né? Uma hora você tem que amadurecer. Que não te afeta, né? Você amadureceu, Ó, acabou. por exemplo, eu trago aqui pastores, obreiros, missionários, pessoas com testemunho, pessoas para conversar sobre atos de fé no modo geral. O podcast é com fé. Nosso projeto aqui é falar da fé, né? E uma vez uma pessoa veio aqui e falou, expressou a opinião dele. Porque assim, eu não tô aqui para concordar com a opinião de todo mundo em tudo, tô aqui para gerar essa conversa, esse diálogo, né? Sim. Aí o cara falou uma palavra, pá, e a palavra foi forte, foi incisiva ali no que ele falou. Ele falou assim: ah, é assim. Meia-noite, o cara me liga, cara, mais de 10 mil comentários, as pessoas estão me jantando. Foi cancelado. As pessoas estão me jantando nos comentários, bispo, e agora e tal. Eu falei, cara, isso é bom. Isso é bom. Oxe, deixa o povo. E outra, tem 10 mil comentários. Quantos likes que tem? Aí tinha acho que 20 mil likes. Eu falei assim, ó, o pessoal tá mais do teu lado. Quer ganhar todo mundo? Nem Jesus agradou todo mundo, pô. Né? Então, isso daí é porque realmente, pra mim, foi um choque também de realidade. Porque a gente aprende o evangelho, quer pregar a palavra com amor pra salvação das pessoas. Aí você vai lá e fala uma palavra que é só pra tocar o coração da pessoa. Sem maldade nenhuma. É só pra pessoa conhecer a Cristo. Aí vem lá um filho das trevas e começa a atacar, criticar o teu ato de fé, de falar do amor de Deus. Então, eu não sou habituado com a internet, com a rede social. A gente tá nesse projeto aqui há pouco mais de um ano. No podcast mesmo, com zero. Eu era uma pessoa que não usava a internet pra nada. Só o WhatsApp, YouTube e olha lá, nada nem Instagram não tinha. Quando fizeram pra mim foi o pessoal que fez e mesmo assim eu não usava. E depois a gente entra dentro de um contexto que aí você fica recebendo notificação e a pessoa te xingando. Você fala, que é isso que eu fiz com essa pessoa? Não é verdade? Quem já é habituado com a internet já entra numa vibe boa, fala, legal, esse vídeo vai subir, né? Vai crescer e tal. Outros nem ligam. Tem gente que manda beijo pros haters, né? E às vezes a gente se depara com pessoas que vão exatamente contra o nosso ponto de vista e a gente tem que saber amar elas, né? Amar. Tem pessoa que odeia o religioso e tem gente que odeia o antirreligioso, né? Porque ele se apega a tudo aquilo e até ele entender, tem pessoas que nunca vão entender. Você vai tentar explicar o que você falou pra mim aqui, tem pessoas que vai pensar que você tá crucificando Jesus, que você tá querendo jogar a pessoa de volta para o pecado. Profeta, herege, não é verdade? Não tem sempre assim. Pessoas que amam o evangelho vai vir em defesa, achar que tá vindo em defesa do evangelho e contra a tua vida. Ó, tem 2 comentários aqui, ó. Um comentário aqui do Gustavo que ele fala de Lídia, né? Que ali acho que tinha a ver com a vendedora de púlpito. De púrpura. A púrpura, tu vê que eu falei que eu não enxergava bem, então, pessoal, vendedora de púlpito. Vendedora de púlpito, conversa. Na cidade de Tiatira, né, que temia a Deus, se escutava no Senhor, ele abriu o coração para entender as coisas que Paulo lhe dizia, né. Aí ó, o Jorge fala assim, ó, a religiosidade é tão séria que até as pessoas que não se reúnem como igreja têm raízes religiosas e cultural. Estão arraigados no ser humano e a descontração ou desconstrução, né? Acho que ele quis escrever desconstrução. Ou retirada desse mal, fermento, leva tempo. Você acha que vai chegar uma época, você falou dos seus filhos, mas, por exemplo, hoje a igreja, você acha que já deu uma limpada? Você tem 34 anos, já conhece a igreja de muitos anos. Deu muito por causa da internet. Por quê? A internet trouxe muitas pessoas que não estão presas a esses padrões. Porque o que acontece com os pastores? Medo da opinião do outro. Não dá pra falar isso, as pessoas vão ser livres.
Não dá pra falar. Se não Ele quer apertar, aprender. ele solta. Eles Ele acham vai que, embora eles da acham que ele tem igreja. que guiar o povo. E é o Espírito Santo quem guia o povo. Então veio por causa da internet, houve muito mais informação. A pessoa que tá lá na igrejinha de 30 pessoas, ela não precisa ouvir só o pastor dela. Ela tem o YouTube. Ela tem o Instagram. Então, mas vamos lá. Aí na igreja dela tem uma pregação da palavra. Sim. No YouTube também, se ela não tiver um filtro. Se ela não tiver um filtro na internet... Não, ela precisa ter o filtro em tudo. Em tudo. Porque A diferença é que antes ela só tinha o pastor. Ah, tá. Então ela aqui, ó. Só tinha ali. Agora, Meu pastor é o homem de Deus. porque tem gente que dá um Google em tudo que o pastor fala, né? Sim. Só que aí quando dá o Google, a resposta... Tipo assim, eu já vi pessoas que falam contra a igreja, aí de repente uma pessoa lá explicar sobre uma coisa ruim. E a pessoa mostrou todos os argumentos. Aí a pessoa que fala contra a igreja fala assim, tá vendo? A pessoa tentando pôr medo e não sei o que lá e tal. E eu entendo que tem um problema, tem um cachorro bravo ali. Se eu falar pro meu filho, ó, cuidado que ali tem um cachorro bravo. E eu tô mostrando o cachorro, só um exemplo. Aí vem outra pessoa e fala assim, que cachorro que não morde ninguém? Aí a pessoa vai lá e o cachorro morde. Cara, eu acho que uma pessoa ela não deveria vir em defesa de nada sem um contexto, a não ser só a sua própria linha de raciocínio. Ah, não é assim não e tal. Tem muita gente que faz isso. O camarada vai lá e traz o argumento dele. Pode estar certo ou tá errado, tá? Não tô falando que tá certo ou tá errado. O cara vai lá e traz o argumento dele. Tá aqui, Bíblia. Lê o texto, interpreta no pé da letra, não sei como ele quer fazer. Não faça isso, tá vendo, gente? Tome cuidado, né? Vai orar, vai falar com Deus. Vai ouvir Deus, vou usar o que você falou. Vai ouvir Deus pra saber o que Deus tem pra você. Aí vem outra pessoa e fala assim, que ouvir Deus o quê, irmão? Você já aprendeu tudo. Você é amado, você é querido. Você é a melhor coisa que Deus fez na terra. Ele matou o próprio filho só por você. Ele esquece isso aí, viva do jeito que você bem quer. Aí a pessoa fala, tá vendo? Eu gostei desse pensamento desse cara. Se identifica melhor com o meu e eu vou seguir. E isso também tem na internet. Da mesma forma que tem o charlatão na igreja, que tem o cara errado, abusivo na igreja, também tem um maluco na internet. E esse maluco ganha força na internet. E às vezes não ganha dentro de uma igreja. Sim. Mas aí é o segredo. Quem é responsável pela vida dessa pessoa? No final, tipo, essa pessoa que faz isso, quem é responsável pela vida dela? Ela mesma. Ela mesma. Por exemplo, vamos imaginar que eu fosse um pastor de uma comunidade dentro de um prédio. Como eu agiria? Eu ensinaria o evangelho que eu acredito. Se eu tô ali, eu não vou ser. Isso, vai ensinar o que você Eu acredita. acredito, certo? Se a pessoa vir me criticar, eu vou sentar com ela, vou ouvir, ó, é assim que eu acredito. Ah, então eu não concordo. Então tem dois caminhos pra você. Tchau e benção. Continuar aqui e fazer os seus filtros, ou procurar outro lugar. Porque eu não tenho responsabilidade de fazer a cabeça dela mudar. Não é isso. Quem convence E não faz. Quem convence? É o É o Espírito Santo. E não faz. Não faz. Não Então, assim, faz. o que acontece? Às vezes a pessoa manda assim pra mim na caixinha de direct. Como que eu faço pra pregar o evangelho pra um religioso? Eu falo, tem tanta gente morrendo. Vai pregar pra quem tá morrendo. Até pra quem quer é difícil, né? Por causa dessa questão. Vai pregar pra um religioso. Não dá. Não cara. tem tempo. Eu Então- costumo falar que a pessoa, ela vai fazer isso realmente. A pessoa, eu tô numa igreja, mas eu não concordo com nada que esse pastor fala. Você tá perdendo seu tempo. Né? Vai fazer o quê aí, rapaz? Você vai ficar arrumando confusão com o cara? Não vai. Vai atrás, vai ler a Bíblia, vai se aprofundar de uma forma que você entenda. Porque o que acontece? Tem um outro extremo que é as pessoas que acabam querendo ser mestre de si mesmo. Sim. Que não suportam ouvir a doutrina, que não suportam ouvir a palavra e vão sempre arrumar uma coisa que seja atrativa, uma forma de discernir, que é uma obra do Espírito Santo, não é da própria pessoa, né? Olhar e falar assim, não, esse texto aqui, Jesus quis dizer isso, né? Todo mundo prega isso, mas eu acho que não quer dizer exatamente isso. Nós estamos falando hoje de uma questão doutrinária, um ponto de vista doutrinário seu sobre a religiosidade e sobre a graça, sobre a cruz, né? Uhum. A cruz e sobre a religiosidade. Às vezes a pessoa pega um texto fora de contexto e cria ali uma base para a vida dela e não quer mais saber de nada. Você aqui, ó, falou contra a religião. Eu também odeio religiosidade. Eu falei aqui no começo, eu não gosto. Só que você falou várias coisas aqui interessantes para mim, que você falou da mentoria, do discipulado, de congregar, só que procurar lugares sadio, Saudável. saudável, um lugar que vai me levar ali ao evangelho, a conhecer o Espírito Santo, a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Da mesma forma, por exemplo, tem um pastor muito radical da internet, né? Que ele prega 99% sobre a ira de Deus
e fala que se a pessoa fosse atrasar no culto, não vá, porque até aquilo é ofensivo para Deus, uma pessoa que se atrasa para o culto. Então, eu acredito que existe uma guerra aí, né? Sim. E eu acho que essa guerra, quem tem que ganhar é a obra de Cristo, né? A salvação, não é o sistema, não, porque quando uma pessoa falar assim, uma pessoa entrar na igreja, eu como pastor vou abraçar. Muito bem, seja bem-vindo aqui, você tá, né? Sinta-se em casa, você veio, escolheu aqui, não é verdade? Então, o cuidado que eu entendo como igreja sempre foi esse. É por isso que, às vezes, quando igreja e religiosidade, às vezes eu separo. Porque a forma que eu aprendi lá atrás era muito religiosidade e pouca igreja. Não, era tudo exclusão, porque aqui é o hospital de gente sã, né? Só pode ficar aqui gente sã. Depois de um tempo, não, eu tive que fazer uma reciclagem na minha vida e eu aprendi o oposto, que igreja era o ajuntamento de pessoas servindo a Cristo com prazer, com uma alegria, e foi uma coisa que mudou na minha vida sobre a questão, um desligamento do sistema religioso, foi quando eu fui em uma igreja, e nessa igreja que eu fui, as pessoas estavam adorando a Deus com uma alegria, recebendo a palavra, recebendo tudo. E eu falei para mim mesmo, eu falei, se fosse eu, na igreja que eu congrego, que ministrasse um culto dessa forma, o pessoal atacava tomate, alface e legume em mim, como fazia vaiando as pessoas. Porque eu falei, e o que motiva essas pessoas a estarem nessa comunhão? O Espírito Santo. Deu para sentir nitidamente. Então, por isso que às vezes eu falo que a igreja, dentro do contexto que eu conheci, é diferente do que as pessoas falam 100% na internet. Eu tô aqui em defesa daqueles 2% que você falou, dos 5% que você falou. Mas eu sei que existe os 95% ali que mais afasta do que... Por isso que eu acho que até o próprio Espírito Santo precisa te direcionar no lugar que você vai frequentar ou fazer parte. E isso, para isso acontecer, é uma oração, Deus fala comigo, me direciona. Eu posso simplesmente fazer a pergunta pro Espírito Santo. Eu costumo fazer assim, Espírito Santo, enquanto tu não me falar, eu não tomo decisão nenhuma. E a pessoa que já tá na igreja também, eu já tô nessa igreja, é o Espírito Santo, eu saio daqui, eu vou para lá, eu fico, o que acontece? A pessoa precisa estar rendida, né? Por exemplo... Tem alguma coisa errada aqui? Tipo assim? Rendido Espírito Santo, o que o Senhor me mandar fazer, em rendição é entregar o controle. Tem pessoa que ela tá num lugar, mas ela... Por exemplo, eu cresci a igreja que eu faço parte lá, eu cresci nela. Certo? Teve uma época que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos sem aparecer lá, pra me desintoxicar do sistema. Depois eu voltei a participar, porque eu já tava ciente do que é certo e o que é errado. Hoje eu adoro estar lá, mas se Deus falar assim pra mim, vai pra outro lugar, eu tô pronto pra ir, eu não tô apegado. Entende? Sim, se a pessoa tiver apegado, ela não consegue ser rendida. Eu entendo isso. E eu vejo que tem um mal que muita gente faz, é amaldiçoar as pessoas quando elas falam que querem ir para outro lugar, não é isso? Só fala assim, eu quero ir. Isso demonstra um líder centralizador. Em vez da pessoa falar assim, Deus te abençoe, porque você não tá comigo mesmo. Não é discípulo dele, é discípulo de Cristo, né? Então não tem porquê. Não faz sentido. Tem pastor que fala, vou ver se eu te libero. Quem é você para liberar? Eu já ouvi isso aí eu já ouvi. Essa loucura de pastor acha que ele é dono. Que é dono das pessoas. Porque as ovelhas não são dele. É de Jesus. O pastor tem que entender que ele é tipo o irmão mais velho. Nada mais que isso. O problema dos líderes é que ele acha que eles são autoridade. Autoridade no sentido posta ali por Deus, tipo o padrão velha aliança, sacerdote. Sabe, o sacerdote que é a voz de Deus na terra. Não é. Agora todo mundo tem o Espírito Santo dentro de si. Você não é a voz de Deus. Sim. Você é um instrutor. Isso, aí entra nessa questão velho. Assim. Alguém com mais experiência. Isso, uma coisa boa de se notar. Então, mas é aí, e dentro dessa questão? Porque o que acontece? Quando a gente fala isso, muita pessoa ativa aquele negócio, tá vendo? Esses caras estão tudo errado. Nós estamos certos, ganhamos. Só que de contrapartida tem um monte de gente louca que não sabe o que fazer da vida e pega essa tira e fala assim, quero nem saber mais desse cara, ele gastou o tempo dele me cuidando, aí me ajudando de alguma forma, o problema dele, agora eu vou fazer o que minha cabeça me guiar, achando que é o Espírito Santo, e às vezes eu tenho irmão mais velho, você tem irmão mais velho? Não. Então não tem, né? Você tem irmão mais novo? Tem, seu irmão mais novo ali. Então, às vezes o irmão mais velho já teve uma experiência que você não teve.
Uhum. E essa experiência pode te direcionar. Não tô falando que vai obrigar, porque não obriga. Sim. Mas falar assim, ó, pastor falou que... Eu duvido que esse cara falou assim, eu falei pra que ia sair da minha igreja, o meu pastor falou que ia amaldiçoar. Eu duvido que ele ficou. Ele tá falando isso aí de desabafo na internet, mas ele saiu, porque isso é o que acontece. A pessoa vai embora mesmo. E aí vai lá e ainda pega o pastor e torra ele lá na internet. Bem feito pros dois. Eu acho bem feito pros dois, mas o que acontece é que as pessoas vão embora mesmo. Sim. Eu tenho certeza, você congrega na mesma igreja, você falou, desde os 12 anos? Desde que eu nasci. Desde que você nasceu. Não saiu muita gente de lá? Então, passa. Então é isso que às vezes as pessoas não fica muito claro. É que Tá assim. todo pastor errado e todo povo certo na loucura? É que assim, ó, a primeira coisa que o cara precisa ter para viver o evangelho. Você me deu uma orientação no início que eu quase quebrei ela agora. Primeira coisa que, ó, você precisa ser uma pessoa que não se preocupa com o que os outros pensam. Um líder que se preocupa com o que os outros pensam é um escravo. Simples assim. Ele não entendeu o que é ser líder no padrão espiritual da coisa. Tipo, em que contexto? O líder se preocupa com quem? Vamos dar um exemplo. Isso, dá um exemplo aí. O líder aprendeu a graça. A graça deixa as pessoas livres. Livres. Se o líder pensa, se eu falar isso, elas vão ser livres de vaz. Não vou falar, ele é um escravo. Não é líder. Ele é um de escravo. verdade, é. Ah, o líder tá preocupado com que se eu pregar e as pessoas falarem mal de mim lá, escravo. Qualquer medo. Uma coisa, eu tava conversando até com meu sogro esses dias. Eu falei assim, todo medo pra mim, não existe medo bom. As pessoas falam medo bom. Ah, o medo de tu colocar o dedo na tomada é bom. Não, isso aí não é medo, isso é prudência. É sabedoria. Certo? Todo medo pra mim vem do diabo. Não existe. O amor lança fora todo medo. Eu não vos dei espírito de medo. O medo é um espírito. O medo nunca é bom. Toda vez que eu sentir medo da opinião de alguém, da minha exposição, o que vão pensar, ou de qualquer coisa, o medo não vem de Deus. A prudência vem de Deus. Só que a prudência não tem como base medo. Você não vai fazer algo porque você tem medo. Por exemplo, eu sei andar num carro a 150 por hora. 160 por hora. Mas eu não vou andar por medo? Não. Por prudência eu vou andar 90, 100. Tá. Mas eu vou falar, eu também sei, só que eu andava de moto nessa velocidade. Eu também andei de moto. Aí o que acontece? Eu me acidentei. Então, você não foi prudente. Não fui prudente. Arrastei por mais de 100 metros ali e tal. Hoje, eu fiquei com medo. Mas eu entendi que é outra coisa. São extremos completamente diferentes. Porque o medo faz você não corre riscos. E pra você viver a fé, você vai precisar correr risco. A fé, né? Tem que acreditar no que não vê. Correr risco. Toda pessoa que tem medo, ela deveria lutar pra vencer esse medo. Porque o medo nunca vai vir de Deus. Nunca, nunca. Medo de... Eu tenho medo de pecar. Não é de Deus. O medo de pecar não é de Deus. Mas o medo de avião não é. Eu tenho medo de viajar de avião. Pra pessoa Nenhum saber. medo. Nenhum medo é de Deus. Nenhum medo. Todo medo vai originar no diabo. Essa é a estratégia do diabo. O medo. A Bíblia fala que o diabo sempre aprisiona pessoas com o medo da morte. Forte, hein? Medo. Eu deixo de fazer algo por prudência. Por acreditar que ele pode dar um resultado negativo. Eu sei o resultado. Ó, sabedoria. Por exemplo, por que eu não vou trair minha esposa, além de amar a Deus, amar ela e tal? Mas por que eu vou trair minha esposa? Ficar sem, né? Cara, olha o que vou destruir uma família, tudo isso. Só que você tem medo de não trair isso? Eu não tenho medo. É prudência. Eu escolhi não fazer isso. Entende? Entendi. Então nós estamos chegando ao término do nosso Confé Podcast de hoje. O Abner Ramos aqui falando sobre como se relacionar com Deus. Pessoas acham impossível isso. Algumas pessoas não é impossível ter um relacionamento com Deus sem a religiosidade. É lógico que ele já está num nível hardcore, né? É Abner Ramos o seu Instagram? Abner G. Ramos. G. Ramos. Tá lá o Instagram dele. E ali tem todo um contexto diário ali falando sobre esse assunto. Dá uma olhada lá que você vai gostar. Nós vamos fazer um sorteio de um par de ingressos pro Cine 3 Ferryboat Plaza. E você que ganhar, você vai poder assistir o filme que você quiser. Ninguém vai dar pitaco nem opinião no que você precisa ter medo. Às vezes a pessoa tem medo, eu vou pro cinema, nada, eu vou me ver. Eu sou de uma época que se o crente fosse pro cinema, ele era disciplinado.
né? Ali eu tinha medo, porque era complicado. Se andar de bicicleta, levasse uma garota na garupa da bicicleta, era banco. Tem que casar. Era complicado, cara, era complicado. Hoje a gente vive numa época muito mais light. Eu acredito que houve já uma grande revolução. Eu acho que existe muito mais o oposto, as pessoas sendo até meio que abusivas, que eu vou falar do ponto de vista do pastorado também, né? Você tá falando do religião. De um eu vou defender o outro aqui, para virar o debate, né? Falando do ponto de vista da igreja também, muitas pessoas folgadas que abusam de tudo. Mas é assim, a gente ama todos. Eu acho que a pessoa ela é livre para amar a igreja e amar congregar, que eu acho que é o certo também, a pessoa ir por amor, ninguém tem que ser obrigada, ela vai ser convidada. Eu convido. Venha com prazer e amor e sirva a Deus com prazer e amor, não é verdade? Tem gente que vai por medo. É por medo do pastor riscar o nome dela do hall de membros, né? Do livro da vida já examinou. É o medo dela. Né? Mas tem gente que tem esse medo. Assim, eu converso com muitas pessoas, Wabner, que muito religiosas, e às vezes a gente vai tentando ali falar um pouquinho com a pessoa e tirar um pouquinho dos excessos, que às vezes leva tempo. Se você chegar para uma pessoa que ela foi presa pela religiosidade a vida dela toda, ela fica em choque. Você falando assim, a pessoa fala, meu Deus! Né? Sente vontade de estrangular, né? Não, não é assim não, porque o que eu percebo é o seguinte, por mais que você falou de algumas coisas interessantes, que você, além de concordar com o discipulado, com a mentoria saudável, você faz isso, as pessoas não escutam essa parte. Não. Ela vai escutar que você é inimigo da igreja, inimigo do reino, inimigo de tudo, porque às vezes até o corte que a pessoa põe na internet é só essa parte. Sim. É só essa parte. E o Cauã que é o responsável lá. Depois ele pega a parte mais, a pessoa fala, meu, a conclusão do assunto não era essa não, e tal. A mais polêmica. Então, como eu tenho que conversar com pessoas mais antigas, né? Eu sou um pouquinho mais antigo, mais relíquia, não é religioso, de mais tempo no evangelho, eu percebo que é difícil. É difícil e tem que ser com toda uma cautela, porque machuca a pessoa. Eu ouvi de uma senhora de 80 anos, ela falou assim, mas eu não sabia de nada disso, eu fazia tudo errado. Como você vai explicar que realmente a pessoa estava perdendo o tempo dela fazendo coisas que não acrescentava na sua intimidade com Deus, nem nada, se foi aquilo que ela aprendeu, cara? Eu falo assim, não, tava tudo errado, irmão. Perdeu seu tempo. Não dá pra falar isso, cara. Não. Eu já fiz isso. Quem faz isso é quem tá ferido, né? A pessoa madura, ela já não faz mais isso, porque não é perdido. Por exemplo, eu fiquei... Quanto tempo de jejum que eu... Não é perdida. Porque hoje, toda aquela bagagem que eu construí, eu tô jogando com o foco pro lugar certo. Uma mulher de 80 anos, se ela viver mais 5 anos, sem religiosidade, vai ser os melhores 5 anos da vida dela. Então, isso daí a gente percebe. E só que assim, às vezes é um trabalho que é feito devagar. Porque que acontece? Hoje, eu tô aqui direto no contexto do podcast, converso com muito pastor. Hoje, o que acontece? Muita gente é inimigo de todo mundo por causa de um. Sim. Já ouviu falar aquele pastor daquela grande igreja neopentecostal que promete riquezas e aquilo tudo? Aí todo mundo é julgado por causa daquela ideia, aquele ponto de vista. Aí tem um outro cara lá, coitado, cara. Tá buscando a Deus para ter intimidade, para ter algo para oferecer para os outros, de alimento espiritual, para chamar, como você ali, exemplo, para chamar as pessoas e falar assim, vamos ouvir o que Deus tem pra gente aqui, todo mundo dobrar o joelho, ficar um tempinho, né? Tal, ficar um tempo de comunhão, de graça, e essa pessoa ela é atacada porque aquele outro cara lá, nada a ver. Aí chega a pessoa, tá perdendo dinheiro, ó, tá dando dinheiro para pastor, para aquilo, tá vendo? Aí a pessoa vai, aquele lá ninguém toca nele, ele é intocável, como atirar pedra na lua. Mas o Joãozinho ali da esquina, que tá ali se sacrificando verdadeiramente, parece que cai tudo na cabeça dele. O cara joga lá no outro e cai naquele pobrezinho ali, eu falo, meu Deus, cara. Isso é uma covardia, né? Mas fazer o quê? Faz parte dessa guerra doida aí, né? Acontece. Maiara Ramos, muito bom. Essa é minha esposa. Olha aí, eu e o Anthony acompanhando aqui, Antônio. Anthony é meu filho. É seu filho, né? Olha que benção, né? Quantos anos tem seu filho? 40 dias? Não. 43 dias. 43 dias, quantos anos? Só ele ou tem algum outro? Primeiro. Ah, tá, o primeiro, legal. Aí é uma vibe maravilhosa, né, cara? Bebezinho novo assim é bom demais. Maravilhoso.
Fermento, cara, muito. Não entendi essa questão do fermento aí, mas deve ter. Mais que tem na igreja é fermento mesmo. Fermentos fariseus, né? Tem que tomar cuidado, né? Tudo preparado aí, Cauã? Então vamos lá, gente. Vamos fazer esse sorteio abençoadíssimo aí. Sem religiosidade. Porque senão nem sorteio não podia fazer, que é coisa do diabo. Faz um... Quer pegar essa época aí? Sorteio, meu irmão. Que isso, meu irmão? Você é coisa de crente? Olha aí. Escreveu, pô. Aí, mas vou junto, hein, amor? Eu vou junto aí nesse filme, hein? Então, escreveu por último, quase, né? E aí? Que legal. Olha aí, vamos pensar que é marmelada. É porque tem lá, o negócio só aparece aí, você viu, né? Aparece aí, ó lá, tem um negócio girando ali, e a pessoa vê que realmente ganhou mesmo. Cara, parabéns, Mayara Ramos. Seu esposo já sai daqui com esses ingressos aí, o vídeo já no celular pra poder assistir. Show. É no Cine 3 Ferryboat Plaza, tá? Sabe onde fica? Não. Fica no Ferryboat. Não é qualquer cinema, né? É no Cine 3 Ferryboat Plaza, fica no Ferryboat. Uma pessoa queria ir em outro. Falei, não dá, nossa parceria é com o Cine 3, não dá pra ir em qualquer cinema, né? Então, mas no Cine 3 Ferryboat Plaza, só chegar lá. O Google, joga no dá Google. Dá uma carteirada assim. Cara, é suave lá, é top, vale super a pena. É uma benção. Então, Abner, desde já, cara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Só de você ter vindo no podcast mostra que existe uma flexibilidade, porque às vezes a pessoa já olha, tem um pastor lá, é um religioso sacana. Né? Não é verdade, cara? Fala aí. Às vezes a pessoa já fala assim, não, que é pastor é sacana. Né? Se toma conta de uma igreja, esse cara é endemoniado e tal. Só de mostrar, existe. A gente percebe que existe essa flexibilidade, que não é do jeito que as pessoas pensam que existe uma guerra. Às vezes pensam, eu sei que tem uma batalha ali de ideias, mas não de pessoas, na verdade. Às vezes as pessoas confundem isso, pelo amor de Deus, gente. Eu amo os mais religiosos que existem e os menos que existem do mesmo tanto. Eu acredito que a respeito a única coisa que tem que fazer com o religioso é amar. Não tem outro caminho. A pessoa julgar a pessoa também, fazer a mesma coisa? Deixa uma mensagem então pra gente aí, fala um pouco da sua alma para as pessoas, que elas possam perceber assim, as pessoas estão assistindo ali, fala uma frase, um detox, alguma coisa. Assim. Um detox. Uma dica aí. O detox é muito bom. Olha, o que eu tenho pra falar é que tudo que nós precisamos para viver uma vida abundante na Terra já nos foi dado há 2000 anos atrás, através da cruz. Jesus destruiu o poder do pecado, da doença, da morte e da pobreza. Então, nesta terra, o evangelho não é só sobre salvação. A salvação é maravilhosa. Mas o evangelho também é sobre viver uma vida abundante na terra, viver o seu propósito, tocar a vida de outras pessoas através do verdadeiro evangelho, sem padrões, sem fórmulas, sem medo, sem rancor, e sim o evangelho de amor. As pessoas precisam ser amadas, mas não com amor humano, o amor divino, que é o ágape, que é incondicional. E quando você ama as pessoas de forma verdadeira, elas sentem isso. Como eu ouvi uma vez de um amigo meu, não é o que você fala, é o que você carrega. Se você carrega o amor de Deus, você destrói toda pedra de orgulho religiosa que possa ter no coração de qualquer pessoa. Então acho que é isso que eu tenho para falar aí. Legal. Muito obrigado por você ter vindo, atendido esse convite aqui, tá? Obrigado a todo mundo que participou aí, que assistiu, que comentou. Um grande abraço. Deus abençoe vocês e até semana que vem. Semana que vem a gente tá de volta. Sexta-feira não vai ter ao vivo. Show. Tchau, tchau, gente.